Eu vou falar do que eu sinto que é necessário fazer hoje, que não tem sido feito. Ok. Porque, não num plano mais profundo, porque no plano mais profundo eu acho que é preciso a gente repensar em profundidade a sociedade brasileira, no sentido de uma reinvenção mesmo da nação. Isso é a viagem mais profunda. Num plano mais superficial, eu acho que a gente tem que fazer uma revisão rigorosa do que a gente fez do final do mandato de Itamar Franco até 2018, pelo menos. Então, é preciso fazer uma releitura dessa peripécia. O campo democrático tem que fazer essa releitura. Não vejo uma disposição para isso. Eu acho que, na verdade, eu sempre falo isso, que o ideal, para lembrar uma expressão freudiana, que o Glauber Rocha gostava muito, o ideal seria que os partidos fizessem uma psicanálise selvagem. Mas é evidente que não vão fazer isso. Nesse sistema político que a gente está, isso não vai acontecer. Então, isso tem que rolar a revelia. Eu não me refiro só ao PT, não, porque a gente fica dizendo assim, o PT não reconhece erro, o PT não revê as coisas que fez, o PT não tem uma releitura crítica de sua peripécia e das tolices e dos equívocos cometidos e tal. Tudo bem, é verdade, mas também o PSDB não tem. Também Ciro não tem. Também a Rede não tem. Não vejo nenhum partido de, de, de esquerda ou de esquerda democrática disposição para isso. Aliás, o contrário, outro dia eu vi foi Gleisi Hoffmann, né, que é aquela fanática lá petista, dizendo que o PT não vai fazer autocrítica para a delícia da burguesia. A burguesia não está nem aí para a autocrítica do PT, não. A autocrítica do PT interessa para a esquerda democrática. Não é, a burguesia não tem interesse que o PT faça nenhum tipo de autocrítica. O PT é que se dane. E eu acho que a gente tem que apostar no campo democrático para reler as coisas. E eu digo do campo democrático para a gente animar ele e definir, estou definindo no seguinte sentido. O campo democrático é quem fica entre, de um lado, a extrema-direita, o populismo autoritário de direita bolsonarista, e no outro extremo, o populismo autoritário de esquerda do PT e de seus satélites. Eu acho que a gente precisa animar esse campo, e agora repensando tudo que foi feito. Tá bom. Vou pegar o gancho, pegar a linha do Risério aqui, vou basicamente dizer muito parecido com ele, mas enfocando alguns outros aspectos. Eu acho que a gente tem, de fato, que fazer um balanço do período da redemocratização que o Brasil viveu desde a Constituinte de 88. E esse período se encerrou com a vitória do Bolsonaro em 2018. Se um cientista político tivesse idealizado a experiência brasileira nesse período, dificilmente ele teria alcançado algo tão lógico quanto o que aconteceu no sentido da sequência. Todo o campo democrático de oposição ao regime militar foi testado nesse período da redemocratização. As três grandes forças que se constituíram em oposição à ditadura, o PMDB, a social-democracia do PSDB e o PT, tiveram uma chance de ocupar o governo federal. Começou com Sarney e Ulisses Guimarães, depois passou para Fernando Henrique, com 2 mandatos, e depois passou para Lula, com Dilma. Veja que é uma sequência que testou, quase que numa sequência natural, as forças do campo democrático que se constituíram em oposição ao regime militar. O saldo não é todo negativo, evidente. Houve conquistas ao longo desse processo. A estabilização monetária, o esboço de uma redistribuição de renda e redução da desigualdade no início do Lula, mas houve um profundo desapontamento com essa experiência da redemocratização, porque os problemas fundamentais da sociedade brasileira não foram enfrentados, a desigualdade, principalmente. A corrupção se tornou muito nociva e muito afrontosa ao senso de dignidade, de próprio ordenamento democrático brasileiro.
E isso foi gerando um descontentamento e uma desmoralização crescente do establishment político brasileiro, o status quo político brasileiro. E o eleitorado cansou dessas forças de oposição democrática que tiveram chances renovadas durante todo esse período, desde o início da redemocratização, e estava em busca de uma alternativa que viesse de fora. Em 2014, essa onda de insatisfação com a política estabelecida quase elegeu a Marina Silva. Foi por muito pouco. Ela foi violentamente atacada e demolida por aquele governo Dilma, João Santana, etc. Todo mundo que viveu aquela campanha sabe como ela foi violenta. Mas aquela onda que se ergueu quando morreu Eduardo Campos e quase elegeu a Marina não é muito outra em relação à onda que acabou desembocando na pior solução possível, que foi o Bolsonaro, no pior caminho concebível de extrema-direita populista, que é o grupo capitaneado pelo Bolsonaro. Isso encerra um ciclo do período da democratização. O que está colocado daqui para frente? Eu queria, talvez, especificar um pouquinho em relação ao que o Risério falou. Se nós, do campo democrático, progressista, e eu incluiria aí a palavra progressista, Risério, eu já vou explicar por quê. Se nós, do campo democrático progressista, não soubermos nos unir contra essa ameaça que representa uma possível reeleição de Bolsonaro, nós vamos ter a continuidade desse enredo trágico, farsesco, da extrema-direita no poder. Nós estamos hoje diante de um inimigo que é igual ou pior ao que era o regime militar. E nós nos unimos no regime militar, não obstante as nossas diferenças do campo democrático progressista, para fazer uma transição rumo à democracia. Nós vencemos essa parada. Se nós não conseguirmos nos reunir de novo diante dessa ameaça e continuarmos fragmentados e permitirmos uma repetição da polarização, tal como foi em 2018, a probabilidade disso, tenebroso, ter mais um mandato é enorme. O que pode nos unir? Eu acho que o problema de nomes, Risério, é um problema fundamental, porque as vaidades pessoais, as ambições, as suscetibilidades do que parece para a opinião pública são muito fragmentadoras da possibilidade dessa união. Agora, eu tenho clareza quanto aos valores fundamentais que constituem a possibilidade de unificação do campo democrático progressista. E são três: a defesa da democracia, a redução da desigualdade e a preservação do meio ambiente. Se nós não conseguirmos nos unir em torno desse tripé como contraponto e alternativa a isso que aí está, e se nós permitirmos que a polarização, tal qual ela se configurou na última eleição, se repita, a gente vai pelo pior caminho. E esse é o desafio que está colocado. A pergunta é quem é que pode ter a força de liderança capaz de dar esse passo, que é deixar de olhar para trás e para as nossas diferenças no passado e começar a olhar para frente, para o que pode constituir uma alternativa de poder a esse grupo que se instalou no governo, esse grupo miliciano e obscurantista que aí está. É como eu estou lendo hoje a situação brasileira. E diante do que vocês veem, né, dessa análise de vocês, o que aconteceu essa semana com o discurso de Lula no 7 de setembro, e aí Bolsonaro no mesmo dia, outro discurso também, de se colocando ali com enfrentamentos também, vocês acham que cenário é esse que a gente está colocando? Como é que a gente vai sair dessa sinuca de bico com essa... Marcelo, esses dois campos se alimentam reciprocamente. Eles é uma determinação recíproca, para usar um termo do velho Hegel, né? Os opostos se alimentam um ao outro. O que mais ajudou Bolsonaro na campanha em 2018 é que o Lula figurava nas pesquisas de opinião, embora preso, como alternativa a Bolsonaro. Agora, não há sonho maior para o Bolsonaro do que repetir 2018 agora contra o Lula, usando o poder de Estado que ele tem nessa campanha. E a chance dele ganhar num enfrentamento com Lula é muito grande. É muito grande. Porque a rejeição ao PT ficou uma coisa muito séria no Brasil. A figura do Lula ficou divisiva no Brasil. A busca dessa polarização
dos dois lados, isso vai conduzir à reeleição de Bolsonaro. Eu não tenho dúvida sobre isso. Eu acho, inclusive, que ficaram muito parecidos. Não adianta as pessoas dizerem que não. É Lula e Bolsonaro. Ficaram muito parecidos. Quando o Lula, ou quando o PT, em vez de investir na educação das massas, para a cidadania e para a política, coloca como meta maior, inclusive de realização existencial, o consumo, É. ele barateou o jogo de tal forma que esse é o mesmo jogo de Bolsonaro. A ameaça que Lula fazia, que o PT fazia, se Aécio for eleito, ou se Marina for eleito, vai acabar o Bolsa Família. Se esse auxílio emergencial prossegue, Bolsonaro vai fazer a mesma coisa. É o feitiço contra o feiticeiro. Vai dizer, ó, se vocês elegerem o PT, o Bolsa Família volta. Vai ser mais irônico ainda. Volta a merreca do Bolsa Família. Porque as coisas não foram feitas no sentido da construção de uma nova política, nem de uma construção de cidadania. Foi feito colocando o consumismo como uma ideologia suprema, dando o norte da ação governamental. A esquerda brasileira, todo o campo democrático, nesses mandatos sucessivos, promoveu uma corrosão da democracia o tempo inteiro. Começa com o Fernando Henrique, a aprovação da reeleição pelo Fernando Henrique. Reeleição pelo Fernando uma Henrique. apunhalada terrível na democracia. E quando você... Duas coisas que ajudam que fragilizam totalmente a democracia. Uma é você mostrar que as pessoas, na verdade, têm o direito do voto, mas não têm influência nenhuma na formulação das políticas públicas. E a outra, que é, quer dizer, a outra é você ser eleito em nome de um programa e no dia seguinte, depois de ser eleito, começar a fazer outra coisa. Foi como Dilma fez. Quer dizer, não adiantou, você apresenta um programa num processo eleitoral e joga ele no lixo, é eleito em nome dele e passa a fazer outra coisa. Então, isso tudo vai corroendo a democracia. Fernando Henrique também fez isso na política cambial. Na política cambial, Garantiu que não ia mexer no câmbio. A primeira coisa que ele fez ao se reeleger foi mudar o regime cambial. Todos fizeram. Bolsonaro está fazendo agora com o Centrão e vai fazer na política econômica. A gente está no limiar de uma guinada populista fiscal. Está desenhada já. Uma ilusão do imaginário brasileiro é que você resolve uma desigualdade estrutural como a nossa com auxílio emergencial, com Bolsa Família, com renda. Isso é para situações de privação material aguda, de alívio. Não vai resolver o problema da desigualdade. A Venezuela queimou centenas de bilhões de dólares em auxílio emergencial. É o país mais miserável das Américas. Não resolve isso. E consumo, como você muito bem colocou, aquela farra do consumo, foi um desperdício de um momento histórico imperdoável do PT. Em vez de fazer saneamento básico, em vez de fazer educação fundamental de qualidade, eles foram para a farra. Automóvel, incentivo para automóvel, aquelas coisas todas, né? Os campeões nacionais, o crédito, a nova classe média, viajando de avião, aquela coisa louca. O PT tem erros fundamentais nisso. Entre outras coisas, o PT tentou criar uma sociedade civil organizada para consumo próprio, cooptando os movimentos sociais. Tentou criar uma burguesia particular para consumo próprio, através das falcatruas do BNDES, com gente tipo Ike Batista, e não foi nunca nas questões centrais. E a coisa do consumismo, eu acho que é um capítulo de psicologia social a ser analisado, a ser desenvolvido numa análise dos governos petistas. E a partir de Lula como retirante nordestino, um dos grandes orgulhos dele, e de achar que estava tendo acesso às benesses do mundo moderno, foi quando ele fala que foi quando ele conseguiu comprar um Volkswagen TL. Isso está no filme do João Moreira Salles. O filme do João Moreira Salles mostra esse Lula. O Lula que sonha com o Corcel na garagem, e a cervejinha e o futebol no fim de semana. É isso, o sonho de Brasil dele é isso. Esse é o grande projeto nacional dele. Não vai além disso.
Marcelo, você está falando muito pouco. Vamos entrar aqui no papo. Eu estou ouvindo vocês estão emendando um outro. O Rizério já foi lá em 1888, já voltou, que é muita coisa para acompanhar vocês dois, né? Tranquilo, tudo certo. Eu queria falar uma questão aqui para colocar de volta assim, outra coisa, que é o seguinte: vocês são os caras que têm uma história de vida, uma história com a mente, uma ideia de pensamento liberal, né? de ideia de liberdade de pensamento também, mas são pessoas comprometidas, são pessoas que se colocam com a ideia de democracia, de uma ideia de esquerda, de uma ideia de... E são, ao mesmo tempo, Rizério fez campanha do PT durante um tempo, Gianetti é uma pessoa que tem uma história de vida, de análise da sociedade brasileira também, se envolveu, quer dizer, politicamente, está junto. Marina Silva está sempre fazendo o programa de governo de Marina nas últimas 3 eleições, e, ao mesmo tempo, existe uma ruptura, talvez assim, no discurso de quem é adversário, de quem representa o PT, em relação a quem começa a romper com que essa supremacia deles, em relação a isso, que começou a se colocar. Então, assim, eu queria saber, eu particularmente, não tenho nada pessoal contra ninguém, ou nada pessoal contra o partido, quem quer que seja, a não ser, eu não tenho preconceito com ninguém, eu tenho pós-conceito, né? Em relação a Lula, eu votei 8 vezes em Lula. Então, assim, posso falar com Lula com toda a propriedade em relação a isso. Então, assim, como é para vocês aí vem a ideia do que você estava falando, Rizério, dessa construção dessa ideia desse campo da esquerda. O que é que a gente pode fazer? O que é que vocês imaginam que a gente pode tratar e como é que a gente pode caminhar daqui para frente com esse pensamento, com essa liberdade de pensamento, ao mesmo tempo tentando aglutinar e, inclusive, trazer as pessoas que estão envolvidas também com o PT, que possam também participar disso, e ter troca de ideia com isso, dialogar em relação a isso. Porque se a gente que eu falo, qualquer pessoa que está do lado, conversando sobre isso, se tem uma relação de enfrentamento com isso, também não vai conseguir chegar junto. Vai ser uma relação de embate do mesmo jeito. Então, como é que agrega? Eu vou dizer, eu acho que não vai agregar nada tentativas de reconverter fanático. Isso eu me refiro também aos identitários, e todos os expedientes fascistas de esquerda e de direita. Eu não acredito que você vai poder agregar também quem tem uma obsessão pela hegemonia, no sentido gramsciano, de perversão do pensamento de Gramsci. Eu não acredito, então, muito facilmente em qualquer tipo de diálogo com o PT. Eu acredito que pode ter correntes dentro do PT que venham para uma nova conversa e um outro diálogo. Não sei por onde isso pode correr, porque se havia alguma possibilidade com Haddad se revelou uma pessoa completamente submissa aos ditames do lulistas. Então, por esse lado, eu não vejo muito. Eu acho que é muito mais provável assim, você tentar atrair conservadores democratas do que o populismo autoritário com sua obsessão de hegemonia. É incrível ter que estar falando a essa altura de defesa da democracia, né? Mais até do que de aprofundamento da democracia nesse momento. A gente está lutando para manter a ordem democrática, minimamente nesse país, a divisão de poderes, a autonomia dos poderes, o respeito à justiça independente. Como fazer isso? Acho que o Marcelo coloca a pergunta que mais me angustia. Como constituir esse campo de forma que ele seja uma alternativa real de poder? Aí, gente, eu acho que passa por uma questão de vaidades pessoais e de idiosincrasias de pessoas que não têm desapego e não têm desassombro e compromisso com pensamento e que colocam vaidades mesmo pessoais à frente do mal maior, que seria derrotar o Bolsonaro. A questão é o seguinte: nós vamos ter um segundo turno polarizado ou vamos ter um segundo turno em que pelo menos um deles capta o centro? Essa é a questão que está colocada. Um problema sério é que Fernando Henrique está certo quando ele fala que a lógica do corporativismo tomou conta dos partidos políticos brasileiros.
Os partidos políticos viraram máquinas que não lutam mais pelas necessidades gerais da sociedade, mas por seus interesses próprios. Isso dificulta qualquer Eu busca vou de mais união. longe, Rizério. São corporações de auxílio mútuo nas ambições de poder. As pessoas se unem em nome de projetos pessoais de ocupação de cargos públicos. É isso. Não tem, a palavra partido nem é cabível, porque não tem um Não, ideário definido, não tem um projeto de país. São arranjos circunstanciais de pessoas que ambicionam vencer eleições. Não merece o termo partido. O termo partido está sendo mal utilizado para isso, porque não é partido. Mas, desculpa, continua. não, não parei ali, mas, de qualquer forma, isso está corretíssimo, eu tenho ido a reuniões, encontros de pessoas de vários partidos e tal. Aliás, uma das pessoas lúcidas que eu encontro nisso é o Eduardo Jorge, nosso amigo Eduardo Jorge. Ele tem lido com muita nitidez as coisas. E é uma voz dissonante, porque o que eu vejo, regra geral, você começa a ter uma discussão mais profunda, ou querer conversar mais, esquadrinhar mais um assunto, as pessoas dizem, não, mas espera aí, a eleição municipal está aí na frente, quais são os nomes? Você está preocupado com a sobrevivência partidária? Termina tudo em uma discussão de nomes. Esse é É, o bottom line. Esse é o... aí é foda. Que é onde 2013 é um ano chave para a gente entender tudo isso que a gente está conversando. Principalmente porque, e aí você vê que é uma barra pesada esse negócio do partidocratismo, você teve 2013, com tudo colocado em questão, e vem depois a eleição presidencial de 2014. Todos os candidatos a presidente em 2014 fizeram de conta que 2013 não tinha existido. Não dava para lidar, aquele negócio escapava do binarismo petista, escapava de tudo. E o sistema político. Uma onda parecida, essa onda quase elegeu a Marina. Quase elegeu Marina. Quase elegeu. Aliás, Marina e Eduardo foram os dois que se aproximaram disso, falando de nova política, que é o que o Bolsonaro vai pegar depois desse bonde, porque Bolsonaro junta esse fracasso da esquerda com o discurso de redenção econômica, nacionalismo e acabar a corrupção e botar em ordem a questão colocar a segurança pública em ordem. Não fez nada, mas ele foi eleito em cima desse fracasso. E de não aceitar mais o toma lá da cá com o Congresso, coisa que ele acabou fazendo, igualzinho os outros. Claro, mas ele pegou o mote da nova política, que era uma coisa que Eduardo e Marina tinham começado. Eu acho que novas ondas virão. Novas ondas de descontentamento virão. Eu acho que 2013 não está fora de cena. Não terminou. Não, 2013 não. Se tem um ano que não terminou, foi 2013. Aquilo vem como lava de vulcão subterrânea. Uma hora volta. E suas coisas fundamentais não tiveram resposta. A exigência em relação aos serviços públicos de qualidade, que se dizia padrão FIFA, o direito à cidade, a crise, transporte público, saneamento, escola de qualidade. Tudo, e a crise, e colocar em xeque o sistema político representativo tradicional. Pensando numa coisa que a gente não aconteceu no Brasil, dentre outras coisas que não aconteceu, a gente não houve oportunidade. Oportunidade houve, não houve movimento para isso acontecer. A questão da reforma política. O que vocês acham que deveria mudar nessa questão da reforma política? Que tipo de atitude deveria ter sido tomada? Que tipo de iniciativa poderia ter sido tomada para poder resolver esse tipo de coisa, Rizério, que você fala? De que o compromisso é muito mais com essas coisas mínimas, pequenas, corporativistas, do que com a ideia de sociedade. Quer acabar com a reeleição. Isso é uma primeira coisa. Mandato de 5 anos sem reeleição. Sem reeleição. Cláusulas fortíssimas de barreira. Você poder ser candidato sem estar num partido, candidato independente. Mandato avulso. Mas uma estrutura partidária enxuta é fundamental. Não dá para ter mais do que 4 ou 5 partidos no Congresso. Não pode. Isso é maluquice, isso vai dar nesse negócio que chamam de presidencialismo de coalizão, mas é presidencialismo de corrupção.
que é inevitável, não tem jeito. Torna ingovernável o país. O executivo vive chantageado pelos Tem que, 36 partidos. porra, E é tem só que, ter uma primeira crise e pronto, muda o jogo de forças. Que é o que está acontecendo com o Bolsonaro agora. O que aconteceu com o Bolsonaro aconteceu com todos. Lula, Aconteceu com o Fernando Henrique, quando ele quis a reeleição, ele ficou no colo do Congresso. Lula, quando teve o mensalão, ficou no colo do Congresso. Dilma loteou 36 ministérios entre 10 partidos e não elegeu o presidente da Câmara. No segundo mandato. Veio o impeachment. E o Bolsonaro caiu no mesmo enredo. E A você estrutura tem que, partidária enxuta é fundamental. e tem que encontrar mecanismo aí que destrua essa engrenagem corporativista dos partidos, internamente mesmo. Eu tenho uma ideia que há muitos anos eu defendo, Marcelo e Risério, que é a descentralização dos recursos públicos no Brasil. Em 88, na Constituição, fez-se uma opção pelo Estado federativo. Foram transferidos para os entes federativos as atribuições típicas do setor público. Estados e municípios passaram a ser responsáveis por educação, saúde, saneamento, segurança, transportes. Esse é um pêndulo que bate na história brasileira desde sempre, mas em 88 ele foi de novo para o campo, o polo federativo, descentraliza. Só que em 88 eles descentralizaram as atribuições do setor público, mas não descentralizaram a autoridade para tributar. Continuou concentrado em Brasília. O dinheiro é arrecadado por Brasília e é transferido pelos fundos de participação e pelos fundos dedicados para os estados e municípios. Isso é o botim desse corporativismo por ministérios, por emendas parlamentares, por poder dentro do Estado, em Brasília. Só um parênteses, Eduardo. O Eduardo Campos, se eu não me engano, em 2014, ele vinha com essa proposta. Nós conversamos muito sobre isso na campanha. Era uma bandeira nossa. Uma bandeira nossa. Então, eu acho que tem que completar o movimento que foi esboçado em 88 e não se completou. Nós criamos um federalismo truncado, que descentralizou as atribuições, mas não descentralizou a autoridade para tributar. Só vai para Brasília, eu tenho falado isso há muitos anos, num regime federativo para valer, bem desenhado, só vai para Brasília o que é para financiar atividades que só o governo central pode executar, diplomacia, segurança externa, Banco Central, agências reguladoras, e só vai para Brasília o que é transferência interregional. É natural que um país desigual regionalmente como o Brasil, os estados mais ricos transfiram algum recurso para os estados menos prósperos, menos ricos. Esse dinheiro passa por Brasília. O que não é para financiar atividade que só o governo central faz, e que não é caro. E o que não é transferência interregional não precisa ir para Brasília para voltar. A regra de ouro do Estado federativo é que o dinheiro público fica o mais perto possível de onde ele é arrecadado. O cidadão adquire cidadania tributária, porque ele sabe quanto da renda dele ele está pagando em impostos, para onde está indo e como está voltando. Mais de 80% dos municípios brasileiros hoje não arrecada praticamente nada. É menos de 5% do que ele gasta. Vive de mesada constitucional. São falsos municípios, na verdade. São falsos municípios. E que tem um técnico lá do Senado que fez um estudo, Risério, quanto menor o IDH do município, mais ele gasta do seu orçamento com a Câmara de Vereadores. Não tem posto de saúde, não tem saneamento, não tem educação, e tem uma Câmara de Vereadores paga pelo contribuinte. E quem mora no município nem sabe de onde vem o dinheiro, porque é tudo mesada de fora. Aí é o seguinte, Marcelo, depois que você redesenha o sistema tributário, você estabelece uma regra que o município que não arrecada uma proporção mínima do que ele gasta, ele deixa de existir e libera os recursos para atividade fim. Estabelece uma nota de corte, mas depois de redesenhar o sistema tributário,
transferindo para os municípios a autoridade para tributar. O município que não arrecada uma proporção mínima dos seus gastos, ele não tem realidade financeira. Uhum. É lógico que politicamente isso é muito complicado. É muito complicado, mas é o correto. E você conversando com as populações, elas entendem, aceitam. Entendem, vão acabar aceitando mesmo, se é uma coisa para o bem. Agora, O vereador no Brasil não era remunerado até 88. E não, é outra coisa, não tem que ser remunerado. Nós criamos mais de 1.500 novos municípios de 88 para cá. Foi uma maneira de fazer política mais espúria. Não, você criou falsas cidades, lugares que não tinha nem agência de banco, são municípios. E hoje tem Câmara de Vereador, tem assessores. Eu brinco, Rizério, que o vereador brasileiro custa mais pelo que ele faz do que pelo que ele recebe. Agora, e é fogo, porque você veja, como a esquerda também participa disso. A Esses realidade é negócios, essa. né, esses municípios que foram criados, é uma coisa assintosa, isso é um crime contra o país. Eu quero aproveitar aqui esse debate que oficialmente aqui propor, que já está inclusive recebendo mensagens aqui, lançar a candidatura de Janete à presidência da República daqui a 2 anos. Não, ele preferia ser presidente em 1888. Não, eu quero que você tenha a dizer sobre isso, Janete. Diga como possível pré-candidato. O que você eu não me preparei para isso na vida, Marcelo. Você não improvisa uma coisa dessas. Não, eu a vida inteira me sonhei alguém que dedica aos estudos e que escreve, que é professor. Seria uma guinada, e eu não tenho tino para isso. Essa proposta que eu estou fazendo de abolir 1.500 municípios, imagina! Isso é uma brincadeira em relação a isso, a você, Janete, mas eu não acho que seria mal. Sério, Rizério aí para fazer a campanha política também. A gente sabe que é um pensador e vai pensar, sabe que eu estou falando bobagem em relação a isso. O Rizério se engajou no governo, no Ministério da Cultura, fez um monte de coisas importantes. A gente tentou participar do jeito que dá, mas tem limites, né? Estrategista também. Agora, deixa eu falar uma coisa mais, vou dar uma provocada mais geral, vamos dizer assim. Quando a gente fala em reforma política, não sei o quê, mas a gente fica sempre dentro ainda do figurino democrático estabelecido. Mas eu acho que nos próximos anos, e a gente já vem sentindo isso desde 2010, 2011, a grande discussão que nós vamos ter mesmo na democracia é essa democracia imediatista, modelo norte-americano, de cada cabeça um voto, que faz com que os candidatos tenham que satisfazer os desejos imediatos dos eleitores para poderem chegar ao poder, e por isso mesmo não podem defender questões que contrariem esse desejo das multidões, como é o caso, na maioria das vezes, da preservação ambiental. Esse o modelo democrático tem essa ferida central nele. E, do outro lado, a discussão é com o modelo chinês, o neomandarinato confuciano, que tem capacidade de manter estabilidade política, de fazer planejamento de longo prazo, de comandar transformações profundas, mas não dá lugar à liberdade. Então, muito bem será colocado. que... Hein? Não, vai. Continua, desculpa, achei que você tinha terminado. Continua aí, Zé. Não, pode, vá lá. Então, vou pontuar duas coisas. Bolsonaro e Trump reagiram da maneira idêntica com a coronavírus. Negacionismo. Isso é uma bobagem, uma gripezinha, vai tirar de letra, não tem nenhuma importância. É exatamente o que eles fazem em relação à mudança climática e aos temas ambientais. Negam evidências, desprezam, isso não é relevante, não é pauta, não merece um pingo de consideração. Qual é a diferença? A temporalidade.
A coronavírus atropelou os dois, porque o tempo da corona não é o tempo da mudança climática. Atropelou os dois. E eles perderam bom capital político por conta desse negacionismo. O Bolsonaro está recuperando agora por causa do auxílio emergencial, mas ele caiu muito pelo desastre da resposta que ofereceu. E o Trump também. E o descontentamento com a política, tal como ela é crescente no mundo, né? Essa extrema-direita radical, ela se beneficiou da frustração da população nesses países ricos, desenvolvidos, com a política que vem sendo praticada nas últimas décadas. As pessoas não suportam mais. Vocês têm acompanhado? Eu vi um dado outro dia, estava na Economist, e tem um grande economista que está trabalhando isso. É a coisa mais impressionante estatística que eu vi em muito tempo. Para um jovem do sexo masculino norte-americano, de 18 anos, a probabilidade de morrer antes dos 50 anos é maior do que em Bangladesh. Puta, isso eu não sabia, não vi isso. Por quê? Angus Deaton, que é um prêmio Nobel de Economia, escreveu papers e agora está publicando um livro chamado Deaths of Despair, mortes por desesperança, ou por desespero. São 3 coisas: opioide, suicídio e doenças do fígado. Isso levou a taxa de mortalidade de brancos não hispânicos de meia idade nos Estados Unidos a subir de maneira expressiva, a ponto de um jovem de 18 anos americano, homem, ter maior probabilidade de morrer antes dos 50 do que o seu par em Bangladesh. A expectativa de vida ao nascer nos Estados Unidos está caindo há vários anos. Isso não tinha precedente no mundo ocidental desde o século XVIII. Um país cuja expectativa de vida ao nascer vai caindo. Isso dá uma dimensão da gravidade da crise americana. É uma sociedade completamente doente. Angus Deaton acaba de publicar esse livro, Mortes por Desesperança, ou Mortes por Desespero. Esse cara vota no Trump. É o cara que está sem nenhuma esperança no futuro, que não tem segurança, que tem medo, que não quer uma economia globalizada, porque ele compete com o chinês e o indiano, que é altamente produtivo e ganha uma fração do que ele ganha. Ele perdeu a condição de negociar. Ele se torna um eleitor natural do Trump, que é fechar a economia, que é fechar a imigração, que é dar uma sensação de segurança diante de um mundo que está desmoronando, porque o Trump vem disso. Comigo vocês têm segurança, vocês têm ordem, vocês têm paz, sabe? É um pouco a Alemanha, na República de Weimar. O Hitler vendia segurança, depois da hiperinflação, depois de tudo aquilo. E outro paralelo com a República de Weimar, que eu achei super curioso. O Hitler descobriu antes de todos os líderes com quem ele competia o poder do rádio e do cinema na política. Sim. Trump e Bolsonaro descobriram o poder da mídia social antes dos outros. Isso é um tema do filme, Marcelo. É lógico que mídia social não explica a ascensão do Trump e Bolsonaro, mas eu queria colocar isso para vocês. Vocês concebem a vitória eleitoral de Trump e Bolsonaro sem a mídia social? Consegue imaginar? A primeira coisa que a gente viu disso foi exatamente 2013. 2013, os movimentos sociais todos cooptados pelo governo. Os canais de participação estavam todos fechados, porque sob controle da máquina lulopetista. 2013 aconteceu pelas redes sociais. Foi a primeira vez que as redes sociais no Brasil alcançaram intensidade prática no plano da intervenção política. A gente viu ali. O Alckmin, na campanha de 2018, apostou tudo no tempo de TV. Foi.
E E o ficou próprio Bolsonaro negociando falou, isso. esquece isso, vamos para a mídia social, vamos para a rede social. 2013, aquelas passeatas monumentais de 2013 foram pelas redes sociais. Agora, ali tem uma coisa, Marcelo, que a gente também tem que prestar atenção de como lidar com isso, porque você tinha duas posturas distintas, totalmente distintas. Marina reconheceu logo, em 2013, que as redes sociais criavam um novo sujeito político. Ela falava o sujeito autoral. Todo mundo agora está equipado para fazer intervenções autorais. Lula não. Lula só via nas redes sociais uma ferramenta de uso onde ele permanecia sendo o grande emissor das mensagens e a multidão era um receptáculo passivo que ele tinha que moldar aos desígnios dele. Esse foi o erro Isso na continua. relação com as redes sociais. Bolsonaro não, Bolsonaro soube acionar as redes sociais fazendo um discurso contestador. Eu acho que a Lava Jato teve um papel fundamental no desastre de 2018, porque ela acelerou o processo de desmoralização da política institucional brasileira. E o Bolsonaro conseguiu se apresentar como alternativa a isso que aí está. Agora, eu volto ao ponto que eu mencionei, Marcelo. Eu não concebo fenômenos eleitorais como Trump e Bolsonaro sem o recurso, com enorme habilidade, à ferramenta das redes da mídia social. Eu não concebo. Eu acho que se não existisse essa tecnologia, fenômenos como esse não iam ter como acontecer. O Alckmin cometeu um erro estratégico, parecido com os erros da social-democracia e dos comunistas na Alemanha contra o Hitler. O Hitler já estava no rádio e no cinema, os outros ainda estavam fazendo um discurso em palanque. Aconteceu de novo. A direita. Por que a extrema-direita é tão hábil e a gente fica patinando, cara? A esquerda é artesanal, no seguinte sentido: a esquerda tem preconceito atávico contra as novas mídias. Sempre teve. Não é por acaso que a esquerda fica contra Bob Dylan usando guitarra elétrica, que fica contra o tropicalismo, não. A esquerda ela é reacionária diante das mídias sociais, diante das novas mídias. Agora, tem um dilema aí. Como é que você compete com um grupo sem escrúpulos, sem entrar no jogo deles? E sem cair no lodo junto com eles? Como é que você faz isso? A Marina, ela não aceitava dinheiro, com razão. JBS, Odebrecht tentavam empurrar dinheiro na campanha quando achavam que ela ia ganhar. 2014. Em 2014. E ela não quis. Teve uma empresa que depositou dinheiro na conta da nossa campanha, a Revelia. A Revelia. Ela mandou devolver. Agora, como é que você luta com alguém ou com uma força política que não tem qualquer limite ético e que consegue, graças a essa desenvoltura, fazer as coisas que fizeram na mídia social, por exemplo? Mentindo. O cara que inspira isso tudo, as pessoas se concentram muito em Goebbels, não é? É Tcharotini, era o ministro das comunicações de Lenin. Ele fala exatamente isso, Edu. Você destruir uma pessoa, um candidato, você jogue no nível mais baixo, traga a discussão para a lama. Se ela for, ela vai perder de qualquer forma. Se ela não for, ela está fugida. Vamos falar um pouco de utopia agora. Queria que vocês falassem um pouco. Janete, a gente está aí, Risério está. A gente conversou 1 ano e meio atrás, né? Risério, eu até coloco no filme um depoimento longuíssimo para encerrar o filme, que é essa questão da nação dele, essa reavaliação, que foi o que começou a nossa conversa aqui. Mas que Risério fala dessa ideia de nação, né? Que aí depois ele me contou um dia desse que está acabando um livro agora de 400 páginas, que trata fundamentalmente dessa questão do Brasil, dessa nação brasileira, né? A gente está às portas aí agora de fazer 200 anos. É até engraçado esse negócio de 200 anos, porque me lembro da anedota de
de Deng Xiaoping, né? Que chegaram para Deng Xiaoping e perguntaram: o que você acha da Revolução Francesa? Ele falou: rapaz, faz muito pouco tempo, né? Porque não faz nem 200 anos da Revolução Francesa. Então, assim, a China tem 5.000 anos, então não é muito longe. Mas a gente vai fazer 200 anos daqui a pouco, a nação. Então, assim, eu queria que a gente falasse um pouco disso, assim, dessa ideia de vocês, da sociedade brasileira. Como é que é isso? O que é que você pensa? Como é que você imagina isso, Risério e Janete? Como é? Olha aí, Começa, hein? porque você começa a desconstruir, né? A gente começa a desconstruir para poder construir tudo de novo, é do zero que a gente tem que começar de novo. Não, eu acho assim que, ao contrário do que foi previsto, desde o final da Segunda Guerra Mundial até a maré recente da globalização, a nação não dançou. Pelo contrário, inclusive, foram dezenas de nações novas que surgiram. Ainda com a queda do Muro de Berlim, a desintegração da União Soviética, mais nações vieram. Ainda existem nações em perspectiva, seja com o País Basco, seja com o que for. E existem também países revendo seus grandes mitos nacionais, como Putin, querendo de qualquer forma reconstruir o Império Russo, ele no papel do czar. Aliás, é até engraçado, czar vem do César romano, né? César. Vai dar czar em russo e Kaiser em alemão, né? Também a China, né? Xi Jinping é o quê? É a recuperação dos grandes mitos imperial chinês. Criar uma expressão, o sonho chinês. O sonho chinês é uma coisa sobre a qual o Xi Jinping escreveu. É confuciano, é o Império Chinês. Até o próprio Erdogan, na Turquia, ele fala em termos de Império Otomano. E em nome disso, ele avança sobre a Líbia, vai ocupando a Síria e a Líbia como se fossem protetorados do Império Otomano. Enfim, ao contrário do que aconteceu com a gente, a esquerda brasileira tentou, a partir da década de 70, desqualificar, submeteu a experiência nacional brasileira a um processo de avacalhação sistemática. Curiosamente, aqui no Brasil, enquanto na China, na Rússia, no Vietnã, ela sacralizava os mitos nacionais. É uma contradição muito curiosa da gente ver isso. Agora, sob esse signo da avacalhação sistemática, se a gente pensar a nação como comunidade imaginada, que significa que pode ser reimaginada a qualquer momento, que depende das escolhas que vai fazendo. Por isso, Renan está certo, a nação é um plebiscito diário. Você pensa essas escolhas no momento, sob o signo de uma avacalhação da experiência nacional, onde nada do que a gente fez vale a pena, o Brasil tudo é uma merda. E nesse momento em que você faz isso, é que você, pela primeira vez, divide mesmo radicalmente o Brasil em nós e eles, na década de 70 para cá, no plano de revisão da experiência brasileira, aí você tem eles são os culpados de tudo. Eles mataram os índios, eles escravizaram os negros, eles oprimiram as mulheres, eles destruíram o meio ambiente. Quer dizer, tudo é eles. Nós não temos culpa nenhuma no cartório. Nós somos os puros. E sei lá. O brasileiro é o outro, Risério. O brasileiro é o outro. O brasileiro é o outro. A gente só vai mudar o Brasil quando a gente aprender a falar nós. E dentro disso vai saindo, nós chegamos num momento, numa encruzilhada de transformação dessa comunidade imaginada que é o Brasil, dilacerado por uma série de polarizações. São diferentes. Nós sempre tivemos polarizações na história do Brasil. Mas eram polarizações que eu chamo de polarizações conviviais.
Eram polarizações que eram atritos, mas que você coexistia no mesmo espaço. Hoje, não. Eu dou exemplo como polarização convivial, a Igreja Católica com o Candomblé, por exemplo. Hoje nós temos polarizações excludentes. Os adversários têm que ser banidos do horizonte nacional, liquidados. Essa é a diferença. É isso que a gente vê hoje no Brasil, nas polarizações partidárias, na polarização religiosa e nas polarizações identitárias. Então, eu vejo uma coisa o seguinte: claro que a mudança é inevitável, claro que a gente tem que mudar, vai mudar sempre, mas em cada momento, esse plebiscito diário que é a nação, a gente tem que ver em que direção nós vamos mudar. E o que tem hoje? Há uma ameaça séria à própria ideia de nação, o próprio projeto de nação que nós temos. Por quê? De um lado, você tem uma polarização partidária que exclui qualquer possibilidade de convívio. Vou liquidar fisicamente meus adversários se eu puder. É isso também que você vê no campo religioso. Em vez do campo religioso ser um campo de disputa, de diálogo, do que for, de conflitos, virou um campo de batalha para os evangélicos. E no plano identitário, que é claramente vamos destruir a nação. Porque para a ideologia multicultural identitária, a nação não existe, a nação não é um embuste. Na verdade, o que existe são pequenas nações dominadas por esse conceito geral de nação. Essas pequenas nações, até nação das bichas, nação de não sei o quê, a divisão em seitas, que vem muito da coisa que Weber identificava nos Estados Unidos. O país é o reino da divisão sectária, e que isso é levado para o plano secular. O multiculturalismo é a cara disso. O conceito como afrodescendente, por exemplo, o sujeito se identifica primeiro como africano, não sei que é africano, porque essa origem é mítica, é ideológica, e só muito secundariamente como brasileiro. É isso que quer dizer afrodescendente. No fundo, o identitarismo se vê assim: existe uma opressão estatal no plano da política, existe uma opressão estatal no plano da língua, existe uma opressão estatal no plano... E eu sou o adversário do Estado-nação, trazendo uma miríade de novas pequenas nações. Isso coloca em risco toda uma comunhão de destino. Agora, para combater isso, deixa eu só concluir, a gente tem algumas coisas. Primeiro, repensar em profundidade a experiência nacional brasileira, recuperando nossas grandezas. Temos que saber defender como campo democrático o nosso legado democrático, que vem do movimento abolicionista de Joaquim Nabuco. Temos que saber defender as grandezas nacionais das nossas grandes realizações, que passam pela construção da integridade nacional, da unidade territorial, que passa pela construção da língua portuguesa do Brasil, que passa até pela construção do Parque Nacional do Xingu. E a mestiçagem de que você sempre fala, né? que é bela. E a mestiçagem que no Brasil os movimentos racialistas hoje combatem, até de uma forma ridícula. Mestiçagem é genocídio, como se o sujeito que é branqueado não é ao mesmo tempo escurecido, quer dizer, como se existissem genes racistas, uma biologia a serviço dos brancos. É hilário. E a mensagem no Brasil, que eles compram a lenda de Gilberto Freire. Gilberto Freire fala que a mensagem, na verdade, foi um estupro da escrava negra, ou a sedução da escrava negra pelo senhor branco. A elite brasileira adorou esse mito narcísico. Isso é demograficamente impossível, como você mostra. A classe dirigente brasileira teria que ser nem que passasse o dia inteiro tomando Viagra e fudendo, conseguiria fazer isso. Não dá, demograficamente não dá. Não dá, é impossível. Na ponta do lápis, a mensagem brasileira é um fenômeno essencialmente popular. Aconteceu entre pretos,
sejam escravos ou libertos, E entre índios. você mostra maravilhosamente no Utopia Brasileira os movimentos negros, Isério, como ela está em tudo relevante que essa nação criou, na culinária, na música, na literatura, na dança. Escolha a expressão simbólica do nosso sonho. Ele é mestiço. E o vira-lata nos representa. Aquele complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues tem que ser virado do avesso. O verdadeiro complexo de vira-lata é achar que há alguma coisa de errado em ser vira-lata. O Nelson Rodrigues dá de barato que ser vira-lata é o fim. Daí o complexo de vira-lata. Esse é o complexo de vira-lata. Nós somos vira-latas. Entre o Poodle da Madame e o Doberman da polícia, eu sou vira-lata. E eu tenho orgulho da condição vira-lata. Uma coisa que me chama a atenção, o Brasil constituiu uma linhagem de intérpretes muito consistente, muito encadeada e muito rica de manifestações. Vem lá de Manuel Bonfim até Darcy Ribeiro. Passa por Gilberto Freire, Sérgio Buarque, Celso Furtado, tantos outros, Viana Moga, etc. Me chamou a atenção que toda a busca da identidade brasileira, nesta linhagem dos intérpretes do Brasil, ela se dá com um olhar retrospectivo, como se nós fôssemos encontrar a nossa identidade olhando para as nossas raízes, para a nossa formação, para as nossas bênçãos e males de origem. Nós não constituímos uma linhagem brasileira de reflexão de identidade nacional prospectiva. Qual é a utopia brasileira? Quais os valores, qual a constelação de valores que nos diferenciam como sonho, como projeto, em relação a esse modelo moderno, ocidental, iluminista? É curioso porque o Brasil, que sempre gostou de se imaginar como país do futuro, quando ele se pensa, ele busca se entender a si próprio, quase que obsessivamente buscando o seu passado, e não se projetando como uma possibilidade imaginada de alternativa. E eu acho que o trabalho que você faz, ele dá essa... E eu também tento fazer isso no meu campo. A gente tem que... É lógico que não vai jogar fora o passado é fundamental para a gente entender. Mas a gente tem que ser capaz de trabalhar uma identidade prospectiva, uma identidade de futuro. Se tudo der certo aqui, o que é? O que seria o Brasil dar certo? Aí tem dois campos que eu acho que se definem com razoável clareza no pensamento brasileiro. Eu chamei de miméticos e proféticos. O campo mimético é o seguinte: se tudo der certo aqui, nós viramos um estado do sul dos Estados Unidos ou um estado do sul da Europa. Não temos que nos dar áreas de originalidade, de inventar alguma coisa, de criar uma nova possibilidade de convivência humana com valores que nos diferenciam. Você pega, sei lá, Rui Barbosa, Eugênio Goudin. Eugênio Goudin diz isso textualmente: os países da América Latina não têm que inventar nada, têm que copiar direitinho o que eles já fizeram. 99% dos meus colegas economistas pensam isso. Dar certo é ser produtivo, é ser eficiente, é ser competitivo, é ser respeitado no concerto das nações pelo nosso PIB per capita. Vira igual. Tudo que nós queremos ser é ser igual a eles. E a gente está sempre fracassando. Daí a ideia de que isso aqui é um erro, isso aqui é uma cópia mal feita. Nós sempre estivemos aquém do que nós almejamos como sonho, que é mimético, é ser como eles são. Fernando Henrique Cardoso entra nisso. A Europa seria melhor, os Estados Unidos seria melhor, essa coisa. Eles são o que nós queremos ser, eles já chegaram lá. Eles são o padrão que nós temos que aprender a copiar. E nós estamos sempre se buscando, estamos sempre errados, de certa forma. Isso aqui é um erro. Isso aqui é um erro. É um defeito, é uma cópia canhestra de alguma coisa que nós não conseguimos por incompetência. E tem um campo profético que afirma a originalidade brasileira.
Nós não somos uma cópia mal feita de alguma coisa que nos escapa. Nós somos portadores de um sonho genuíno e que nos diferencia e que pode permitir uma alternativa ao modelo ocidental em crise. Em crise na relação com a natureza externa, que é a crise ecológica, e em crise na relação com a natureza interna, que é a crise da ecologia psíquica. Esse campo profético tem representantes que são óbvios. Quer dizer, eu acho que já está lá no Gilberto Freire, tem o Darcy Ribeiro, tem o Oswald de Andrade, que talvez de todos é o que mais esboçou um pensamento utópico, mas de uma maneira muito rapsódica, muito irresponsável até na sua falta de cuidado, de pensamento, né? Uma coisa de rompantes, assim, completamente tal. Mas eu acho que diante desses dois campos, o mimético e o profético, também não dá para dizer que é totalmente um ou outro. É lógico que tem muita coisa que a gente tem que ter humildade de copiar. Não dá para viver sem saneamento básico, sem ensino fundamental de qualidade e sem um mínimo de produtividade e igualdade. Isso não dá. Agora, sem perder o sonho que nos diferencia, sem perder essa ambição que eu acho pertinente de um projeto nosso, que parte e que reflete os nossos valores. Eu resumi isso naquela adaptação da fórmula conhecidíssima da antropofagia, né? O Oswald de Andrade pergunta, to be or not to be? That's the question. E eu respondo, to be and not to be. Eis a possível resposta. Tem um elemento mimético a ser incorporado, mas sem perder, de modo algum, a generosidade e a grandeza de um sonho genuinamente nacional, brasileiro. E que não é só o Brasil. A Rússia tem o seu, a China tem o seu, a Índia tem o seu, mas nós temos porte, temos passado que justifica essa condição de um sonho nosso, que reflita os nossos valores. Um dos traços fundamentais da nossa forma de vida é a afetividade nas relações. Afetividade, exatamente. O Sérgio Battiolanda conta uma história que eu adoro. Um negociante americano que vem ao Brasil e fica surpreso ao constatar que ele não consegue fazer um negócio se ele antes não ficar amigo do seu parceiro. Porque ele não consegue ter um cliente se ele não fica amigo do cliente. O americano não consegue, isso para ele está fora do mundo das relações pessoais contratuais. E isso é o Brasil. A gente tem esse dom que eu acho que é o vira-lata mesmo. É aquela coisa espontânea. O Rousseau chamava o doce sentimento da existência. É uma coisa pré-moderna que vem da extração ameríndia e da extração africana. Totalmente. Nós preservamos, até pela certa frouxidão lusitana, portuguesa, da colonização, essas coisas permaneceram vivas no Brasil. Aquilo que o Risério fala na Utopia Brasileira, que é maravilhoso, os deuses africanos sobreviveram aqui, estão vivos aqui. Na América, eles foram dizimados, cortaram, inclusive, o tambor, a percussão, etc. Então, eu acho que é isso. A afetividade é... O Sérgio Buarque estava certo, não a cordialidade no sentido da amabilidade, mas de que há um predomínio das relações de afeto na convivência, na forma de vida, que descamba para a violência também. A violência não é menos cordial do que o abraço. É o princípio da emotividade. Se eu falar um pouco... Vale isso. Primeiro, o negócio do Oswald de Andrade, quando a Edu fala to be and not be. Na verdade, Oswald é um momento onde ele mostra, onde fica visível que a assimilação da informação internacional de ponta, o internacionalismo, não é contraditório com o compromisso nacional. Curiosamente, também, vocês falaram da bandeira positivista, porque para o positivismo também a nação é um trambolho.
No entanto, a maior realização de compromisso nacional do que Rondon, positivista ortodoxo, é muito difícil de encontrar. Também o marxismo, em todos os seus ataques à nação, vai gerar os maiores defensores do nacionalismo cultural no Brasil. Tudo isso é meio curioso. E o Agora, socialismo num só país, né? O nacionalismo stalinista é... não, a guerra entre o Vietnã e a China é toda feita em nome dos sagrados princípios nacionais por duas nações internacionalistas. Os intérpretes do Brasil, de fato, eles se voltam para o passado. Aliás, antes disso, eu só falar uma coisa, a coisa da Pode contar. cordialidade. A coisa da cordialidade. Toda a ciência social brasileira, ela aceita aquele modelo de Max Weber, de que a modernidade e o avanço estão ali na impessoalização burocrática das relações, que é o contrário da cordialidade, que se dá toda no plano pessoal. Agora, a ciência social brasileira comprou isso, mas hoje, quando você vê no planeta inteiro críticas à racionalidade técnica, críticas a essa sociedade pessoal burocrática que se construiu, esse modelo que Weber elege nos Estados Unidos como realização maior, ele é questionado planetariamente. E eu acho que um filósofo como Herbert Marcuse estaria muito mais simpático à cordialidade do que à racionalidade técnica weberiana. Agora, voltando à coisa dos intérpretes, são os intérpretes brasileiros que privilegiam o passado como a coisa da identidade brasileira. Agora, os grandes movimentos pessoais e coletivos de criação cultural no Brasil, todos apontam para o futuro. Enquanto Euclides da Cunha fica dizendo que o sertanejo é que é a rocha da nacionalidade e o cidadão litorâneo é um cosmopolita corrompido, Santos Dumont vai criar o avião, porra. Ele não está voltado para a fazenda de café nem para nada, não. Ele está voltado para uma fantasia de realizar no ar um sonho milenar da humanidade. Toda a criação cultural brasileira aponta nesse sentido para o futuro. É assim Niemeyer. Aleijadinho já era assim, e é assim Niemeyer na arquitetura. A Bossa Nova é assim. Guimarães Rosa aponta para o futuro. Então, a criação cultural brasileira, ao contrário das interpretações sociológicas do Brasil, aponta para o futuro. Ela é prospectiva. Ela Mas tem que sabe trazer isso para um plano de reflexão conceitual e filosófico. Sim. Esse movimento não foi feito aqui. Não, a gente tem que fazer isso, Edu. Vamos nos convocar a isso. Eu já estou nisso, cara. Aliás, quem me levou muito por isso foi você. Um livro que me transformou realmente foi Utopia Brasileira, os Movimentos Negros. Para mim foi uma descoberta. Você sabe disso. Você fala isso, eu fico muito orgulhoso, claro. Agora, nós temos que trazer mais isso, porque as leituras brasileiras, os intérpretes apontam para o passado, mas a criação cultural brasileira aponta para o futuro. Esses movimentos negros que você critica são uma expressão do que eu estou chamando campo mimético. Mimético? Total. São totalmente miméticos. Se der tudo certo aqui, vira política de integração... Vira canadense. Multiculturalismo americano. Canadá. De Roberto Campos a Abdias do Nascimento é igual. Vamos ser uma colônia rica dos Estados Unidos. Se virar um estado do sul dos Estados Unidos, está ótimo. Está ótimo. Eles pensam nisso. E nós queremos outra coisa. Nós sabemos que nós temos condições. Eu acho que a alma brasileira quer outra coisa. Não são alguns intelectuais que vamos
refazer tudo. Isso está na alma brasileira. O Brasil não virou os Estados Unidos porque alguma coisa no nosso mais profundo ser resiste a sacrificar tudo no altar da competição, da racionalidade, da técnica, do domínio da natureza. A gente não quer isso, a gente não aceita isso. E ainda bem. Uhum. Por isso eu acho Termina na crise da ecologia psíquica. A crise da ecologia psíquica é da mesma ordem de gravidade da crise ecológica. O mesmo fenômeno de dominação agressiva que levou a natureza externa a entrar na espiral entrópica está levando a natureza interna, porque a agressividade é muito grande para ser tão lógico, tão competitivo, tão cioso de um compromisso com a produtividade, com o futuro, está levando à crise da ecologia psíquica. O Papa Francisco resumiu isso maravilhosamente. Eu fui ler a encíclica dele sobre ecologia e descobri uma fórmula que eu adorei. Os desertos externos estão aumentando no mundo porque os desertos internos se tornaram tão vastos. Puxa, lindo isso.